saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, é um prazer estar aqui com vocês novamente em culto e adoração a Deus. Nós estivemos na semana passada, a minha família, a minha esposa com 2 dos meus filhos estiveram um pouco antes. Davi, eu creio que apareceu também pela primeira vez, que é o pai fresco, né, de hoje. E nós estamos num momento realmente muito feliz, né? Muitas pessoas tinham avisado: olha, vocês não fazem ideia como é bom, ser avô é como ser pai com açúcar, e por aí vem, né? É ser bobô, né, como diz o Eliel aí. Certamente é uma alegria muito grande. E eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos. E peço que os irmãos sigam orando por nós também. Nós certamente vamos orar por vocês para que Deus siga abençoando a igreja de Fragoso. Aqui está presente a minha esposa Veridiana com meu filho caçula Felipe, estão ali. Um tchauzinho aí para as pessoas. Nós temos outros 3 filhos, né? O Davi, que é o pai hoje, uma filha mais velha que está em Campina Grande, na Paraíba, e um outro filho, o penúltimo, Arthur, que está aqui em Recife, no Instituto Sol de Glória, por um treinamento que é uma mistura de tecnologia com teologia também. A ideia de formador, de fazedor de tendas, né? Vamos ver o que vai resultar. Foi o mesmo caminho feito por Davi e agora está o Arthur também. E nós estamos tentando aprender essa nova fase da vida, não apenas de assistir a uma nova geração. Parece que a ficha vai caindo aos pouquinhos, né? Uma hora assim não parece que é muito verdade, a gente vai aprendendo a sentir as coisas e experimentar a nova realidade. Eu costumo dizer para aqueles meus colegas que dizem o seguinte: olha, essa vida missionária que a gente tem, eu garanto uma coisa para vocês: de tédio a gente não morre, porque tem tantas novidades que a gente vai experimentando. Viver num lugar, ver um filho sair e viver em um outro país, né, que não é tão perto assim, depois um outro. Nós chegamos no Panamá em 6 e terminamos basicamente em 3, né? 3 estão aqui no Brasil. Eu peço que os irmãos orem por isso também. Permita-me brevemente me apresentar um pouco mais. Eu me chamo Raimundo Montenegro, sou ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil já há 24 anos, servindo como pastor de igreja local por mais de 15 anos e por 9 anos já em campo transcultural, basicamente cooperando com a consolidação de trabalhos presbiterianos pelo mundo. Assim foi inicialmente na Albânia, um país do leste europeu de maioria muçulmana, que hoje agora tem maioria católica ortodoxa. Houve uma pequena mudança na demografia daquele país, né? Muçulmanos saindo e ortodoxia restaurando, mas os evangélicos estão em 2%, 1 para 2% da população. Número bem pequeno. A igreja presbiteriana estava começando lá e nós cooperamos um pouco para a formação eclesiástica da igreja. Não tanto, mas um pouco na cara. O último campo que nós servimos foi o campo do Panamá. Estivemos por 3 anos também. Deus nos deu a graça de, com a cooperação e um trabalho em equipe, ver organizada uma igreja presbiteriana naquele país, algo que ainda não tinha. Oramos e pedimos orações pela consolidação do trabalho presbiteriano lá, com o surgimento de pelo menos mais uma igreja, porque é um outro trabalho fruto de missão americana também, e quem sabe assim se organiza um presbitério lá no Panamá e uma nova denominação presbiteriana é consolidada para a glória de Deus. E particularmente pedimos que vocês orem por nós nessa transição para Portugal. Uma igreja em Portugal estava definhando, diminuindo pouco a pouco, já foi a maior da pequena denominação Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal, mas hoje tem cerca de 8 pessoas frequentando dominicalmente os cultos. Então, um trabalho bem pequeno. O pastor nacional local pediu auxílio da nossa denominação, alguém com experiência eclesiástica, e assim nos foi apresentado este novo desafio, de tal maneira que precisamos de visto, complementar também os apoios suficientes, porque o missionário vive pela fé, sabendo que Deus sustenta através de contribuições que vêm parte, uma pequena parcela da agência presbiteriana e uma boa parcela de igrejas e irmãos que contribuem em oração também. Confiamos em Deus, que Deus há de confirmar todo o seu propósito em nossa vida. Então, dito isso, os motivos de oração, agradecimento também por vocês que estão próximos aqui, próximo do meu filho, né? Que Deus os abençoe ricamente. Eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João. Primeira carta de João. Deus já me deu a graça de expor esta carta em trabalhos pastorais por onde eu estive, como pastor de igreja local. E porque eu fiz, me permite justificar. Porque esta carta é uma carta de excelente introdução para o cristianismo. Se você estiver com interesse de estudar a Bíblia com alguém que não é cristão, e diz: por onde eu começo para estudar a Bíblia, em termos de livros mesmo? Uma boa recomendação é a primeira carta de João.
Ela é uma carta curta, são 5 capítulos apenas. Ela não é dirigida para uma igreja específica, com uma característica muito específica. É uma carta dirigida aos cristãos dispersos no primeiro século, mas que estavam começando a experimentar alguns embates, algumas lutas, algumas dúvidas, algumas heresias estavam entrando e muitos cristãos estavam confusos. Qual será o caminho da verdade? O que é um verdadeiro cristão? Qual é a verdadeira mensagem cristã? Eu estou na verdade ou é aquele grupo que está dizendo que tem uma intimidade maior com Deus, uma espiritualidade melhor? Será que são eles que estão com a verdade? Bem, no meio de tantos desvios que ocorriam já no primeiro século, João, o apóstolo, se pôs a escrever esta carta, como que apresentando resumidamente o conteúdo da fé cristã. Daí a recomendação para você estudar com alguém que não tem familiaridade com a Bíblia ou mesmo com a mensagem cristã. Porque João vai, através desta carta, nos apresentar o cristianismo através de 3 testes básicos para nós reconhecermos o verdadeiro cristianismo. Um teste doutrinário, ou seja, um conteúdo de fé, o que crê os cristãos. Ele vai apresentar doutrinas básicas do cristianismo. Um teste ético ou moral, como se comporta um cristão. Qual é a maneira de viver cristão? Como Deus espera que o seu povo viva? Ele vai apresentar alguns testes também aqui ao longo da carta. E por fim, um teste social. Como se relaciona o cristão com outras pessoas? De que maneira nós conseguimos perceber uma saúde espiritual nos relacionamentos sociais? A partir destes 3 testes, João nos apresenta o cristianismo aqui nesta carta, de tal maneira que fica claro para quem está lendo o que é o cristianismo na sua teologia e na sua prática e também no relacionamento com os outros, e assim aqueles poderiam ver onde estava a verdadeira mensagem cristã e também onde estava o falso cristianismo. Nesta noite, pela graça do Senhor, eu gostaria de ver a abertura desta carta com vocês, os primeiros 4 versículos, como João apresenta inicialmente este tema, ou ele abre esta carta. Curiosamente, irmãos, ele vai começar falando da satisfação do seu coração como ministro do Evangelho. Particularmente, gosto muito da expressão que os antigos reformados continentais europeus usavam para os seus pastores. Os pastores costumavam assinar as cartas que escreviam, os artigos no boletim, com o seu nome e depois 3 letrinhas, VDM, que significa Ministro da Palavra de Deus. E significava que eles enxergavam a si mesmos como servos da palavra de Deus, pessoas que estavam para ministrar a Bíblia. Vamos ver como João demonstra a sua alegria nisso, para que nós pensemos também a nossa própria satisfação cristã. E aí eu começo fazendo uma pergunta para você. O que te dá mais alegria? Você seria capaz de dizer? Pense na sua vida de domingo a sábado, ao longo da semana, o que te traz mais satisfação? O que é que você possa dizer? Olha, eu me vejo muito feliz quando, ou eu serei mais feliz se, ou me rouba a tristeza quando alguém me tira o quê? Você é capaz de identificar na sua vida o que te traz tanta alegria? Veja como João escreve o versículo 4, depois nós vamos ler todos. Ele diz: estas coisas pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Portanto, eu gostaria nesta noite pensar com vocês sobre a alegria do coração pastoral. Reverendo Diego Ramon, agradeço o convite e a confiança de me chamar para pregar aqui. Imagino que ao longo desses anos você teve muitas lutas, mas também muitas alegrias pastoreando esta igreja aqui, juntamente com este conselho, na sua própria vida. Vamos olhar aqui para a vida de João, o chamado discípulo amado, o apóstolo amado. Aquele que no início da sua vida não era tão amoroso assim. Em certa ocasião, quando Jesus e os seus discípulos passam em viagem missionária pelos arredores, eles são rejeitados em uma certa localidade, e João diz: Senhor, quer que nós oremos para que caia fogo do céu e consuma estas pessoas? Vejam que não era assim alguém tão cheio de amor àquela altura, né? Não é à toa que Jesus vai chamá-lo juntamente com seu irmão de Boanerges, filhos no trovão. Um temperamento, uma personalidade forte, chocante, não é? Não gostou da palavra de Deus, que o diabo te carregue. Foi mais ou menos assim, dito numa linguagem bem nordestina, né? E Jesus diz: olha, João, não é bem assim o espírito do reino dos céus, né? Você ainda vai melhorar um bocado. E de fato a graça de Deus trabalhou no coração deste homem,
Porque quando nós lemos a primeira carta de João, nem parece aquele João dos evangelhos. Ele usa expressões tão doces, ele fala, filhinhos, amados. Ele diz, será que é aquele mesmo que pediu fogo do céu antes? Sim, é aquele mesmo. A esperança de que a graça que operou no coração de João trabalhe nesse nosso coração também, nos tornando mais parecidos com Cristo. Mas veja como João abre essa carta aqui. Ele diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Oremos mais uma vez. Senhor, ilumina-nos pelo Teu Espírito Santo, te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. João, em sua primeira carta, esta carta universal, abre a carta já falando do tema central de sua mensagem como apóstolo de Jesus Cristo. Como ministro da palavra de Deus, escolhido e chamado pelo Senhor e enviado como aquele que lançaria os fundamentos da igreja cristã. Porque essa é a distinção básica entre os apóstolos e nós, meros pastores. Os apóstolos foram aqueles 12 homens especiais a quem Cristo confiou o poder e a autoridade de lançar os fundamentos da igreja. Nenhum depois deles tem mais autoridade para lançar novos fundamentos. Os fundamentos foram dados pelos apóstolos. Não é à toa que a Igreja Católica Romana oficialmente se chama Igreja Católica Apostólica e depois Romana, porque segue a tradição de Roma e o poder central em Roma. Mas nós, como cristãos, podemos dizer que somos apostólicos. Nós temos a nossa fé baseada nos fundamentos, na base lançada pelos apóstolos. No domingo passado, nós recitamos aqui em culto público o credo apostólico, e isso não tem nada a ver com romanismo, tem a ver com o conteúdo essencial que nos foi ensinado e outorgado e deixado como legado a partir dos apóstolos. João, como apóstolo, ocupa uma ocasião, um lugar especial na igreja de Deus, e nós vamos ver como isso vai aparecer aqui neste versículo. Olha como ele começa dizendo, ele diz, eu estou falando sobre aquele que era desde o princípio, que já existia desde sempre. Vocês certamente conseguem perceber um paralelo aqui com o seu evangelho. O evangelho também começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas estes versículos também nos remontam a um outro início, o início da própria Bíblia. A Bíblia começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia mesmo, no livro de Gênesis, o Evangelho, segundo João, e a carta primeira de João começam falando da realidade primeira de todas as coisas. E esta realidade é Deus. Houve um tempo em que nada existia, mas já havia Deus. Deus é a única realidade eterna. Tudo mais foi criado por Ele, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Tudo mais depende dele para existir. Mas o Deus que nós anunciamos e proclamamos e que os apóstolos anunciaram é este que existe desde o princípio. Embora João não apresente a palavra Deus aqui neste versículo, vejamos como ele vai descrever o conteúdo da mensagem. Ele diz, estou falando sobre aquele que era, ou seja, que existia já desde o princípio, da origem de todas as coisas. O que nós temos ouvido, o que nós temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Eu lhes pergunto, quem é que existe desde o princípio? Deus. João está dizendo, estou falando ou escrevendo aqui sobre este eterno, o que existe desde o princípio, sobre palavras que ouvimos dos seus lábios, de sua boca. Nenhum de nós ouviu audivelmente Deus. Nós ouvimos a palavra dele quando alguém lê. E através da voz de um outro ouvimos a sua voz, não é verdade? É Deus falando por meio de outra pessoa. Só que João aqui está dizendo, nós ouvimos dele
e nós apalpamos. Opa, aí nós temos um probleminha. Se Deus é o eterno e é espírito, como é possível tocá-lo? Aí a última frase desse versículo já indica. Eu estou falando do Deus que se fez carne, o verbo da vida. A palavra que foi traduzida aqui como verbo da vida é uma palavra que tem uma forte ideia associada no mundo grego antigo do primeiro século. Os gregos pagãos acreditavam que a história era uma repetição de ciclo de caos e ordem. Tudo ia ficando perdido, louco, até que entrava um desgaste total e uma desordem total. E uma força voltava a juntar todas as coisas e pôr em ordem. Como um ioiô que fica para cima e para baixo, a realidade vivia neste pêndulo entre ordem e desordem, caos e restauração. A força que unia todas as coisas, criam os gregos, era o Logos, um poder dinâmico, vivo, atuando no universo, restaurando aquilo que se perdia. É muito interessante nós olharmos a mentalidade pagã, porque sem a revelação bíblica, eles conseguiram perceber muitas coisas, mas sem a revelação bíblica não conseguiram perceber o principal, que é o caminho da redenção. Por exemplo, eles conseguiram perceber que a realidade que está diante dos nossos olhos não é uma realidade em que tudo está funcionando direitinho. Todo ser humano percebe isso. Falta alguma coisa, algo está em desordem, quer seja na natureza, quer seja na nossa saúde, quer seja na condição socioeconômica, quer seja na família, quer seja na amizade. Tudo que nós desfrutamos aqui, há muitas coisas boas, não é verdade? Mas sempre vem um lembretezinho de que as coisas não são perfeitas. É aquela desavença familiar, é uma briga, uma cara feia entre marido e mulher, é uma resposta meio atravessada que vem da parte do filho, é uma decepção que nós temos com um amigo, é uma doença que ninguém esperava ter, é uma perda salarial, é aquilo que nos faz dizer, as coisas não estão funcionando bem, elas estão quebradas neste mundo. É verdade que experimentamos muitas alegrias, mas também vivemos em um mundo imperfeito. Os pagãos gregos explicavam isso dizendo, são energias do bem e do mal que estão em conflito e que eternamente vão e vêm. João pega esta palavra, logos, que é traduzida em português como palavra, mas que segundo esta mentalidade grega e até mesmo pagã, não é simplesmente uma palavra, é um poder, é uma força de restauração e diz, existe de fato uma força que ordena, que controla, que dirige, que põe ordem no caos, que está presente controlando todas as coisas. Mas deixa eu dizer uma novidade para vocês. Esta força é uma pessoa, não é uma energia cósmica que está por aí. Não é o universo que eu sinto que está, como muitos contemporâneos estão dizendo, sinta a presença do universo. O universo conspira a seu favor. Às vezes você ouve coisas deste tipo, né? João vai dizer, não, é uma pessoa que existe desde toda a eternidade. É o Deus pessoal eterno, vivo, consciente, que sabe quem é, que nos fez segundo a sua boa vontade e que veio até nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Assumiu a humanidade, se fez como um de nós. Nós estamos falando dele, aquele que existe desde o princípio, aquele que nós vimos com os nossos olhos, o contemplamos, aquele que as nossas mãos apalparam. Olha o que ele diz, vimos com os nossos próprios olhos, contemplamos, nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo, ao logos, a palavra que dá vida, que ordena, que estrutura, que governa, que mantém sob o seu controle todo este mundo afetado pelo pecado e imperfeito. Não é uma energia impessoal, que você não sabe se hoje vai estar ao seu favor ou amanhã pode estar contra você. Não é uma tempestade, não é como a força da natureza que não tem consciência própria, é uma pessoa, o Deus vivo e verdadeiro. É este que estamos anunciando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A nossa mensagem, o que nós temos que dizer para o mundo que não conhece a Deus é o seguinte: existe um Deus vivo, verdadeiro, pessoal, com quem podemos ter comunhão e relacionamento, que nos ouve, que acolhe as nossas orações, que está atento ao que nós dizemos para Ele, que enxuga as nossas lágrimas,
que controla o pior dos seus inimigos e adversários, porque Ele é a força viva que controla o universo. E mais, diga para o seu amigo incrédulo, para o seu parente, esse Deus veio ao nosso encontro, se fez humano como nós, de tal maneira que Ele sabe exatamente o que é a luta humana, porque experimentou na sua carne, na sua pele, pois se revestiu de humanidade. É simplesmente esse Deus que nós adoramos, um Deus que não é apenas poderoso, mas que é também misericordioso e compassivo, um Deus que tem um coração bom, cheio de amor, compaixão e misericórdia, mas que tem todo o poder para estabelecer a sua vontade. Essa combinação de força e amor, de poder e sensibilidade pessoal, estão presentes somente em Jesus de Nazaré. Nenhuma religião sabe dizer isso ou não tem isso para dizer. Nós temos. E João está dizendo, é este que anunciamos. Olha como ele continua a sua mensagem. Ele diz no versículo 2, e a vida se manifestou, e a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Nós anunciamos um Deus que é autor da vida. Vocês se lembram que Davi, o salmista, diz, Senhor, todos os dias da minha vida foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Todos. Deus tem o direito total sobre a vida. Ele tem sob o seu controle a vida e a morte. Oh, queridos, como nós somos tolos, não é verdade? Muitas vezes nos matando emocionalmente de ansiedade. E o Senhor Jesus já nos alertou e disse, quem de vocês consegue acrescentar um côvado que seja a sua vida? O Pai Celestial tem todos os seus fios de cabelo contados. Todos. Ninguém acrescenta um côvado à vida. E nós sofremos com ansiedade e crise, insegurança e dúvida. Irmãos, todos nós estamos neste barco. A oração que eu fiz, entre outras, eu vou falar o que convém dizer, pedindo perdão a Deus, foi, Senhor, me perdoe pela minha incredulidade. Eu sei que Tu és Deus, que Tu és poderoso e que Tu és bom. Mas quando a ansiedade toma conta do meu coração, isso é sinal de que a incredulidade está querendo se instalar. Nós temos um Deus que é vivo, verdadeiro, que se manifestou, que controla tudo. E João diz, este Deus, Ele não é apenas poderoso, Ele é a própria vida. Tudo o que existe, sem Ele, nada do que foi feito, se fez. Ele é o criador de todas as coisas, Ele é o doador da vida, Ele é o controlador da vida. Ele diz, a própria vida se manifestou, apareceu, e nós a temos visto. Isso mudou completamente. Contemplamos o autor da vida, contemplamos o autor da fé, e o vimos. Pensem vocês aqui na experiência de João como apóstolo, caminhando com Jesus Cristo, e vendo o Senhor Jesus curar enfermos, ressuscitar mortos. Ele não era simplesmente um ser humano poderoso. Ele era o próprio autor da vida, a vida encarnada, a fonte da vida manifestada, ao ponto de uma mulher hemorrágica, por tocar em suas vestes, se ver curada. Não foi nem Jesus indo em direção a ela, intencionalmente, mas se deixando ser experimentado como fonte de vida. E aquela mulher lhe toca e ele diz, eu senti que de mim saiu poder. Como assim? Ele é o autor da vida, e dele vem a vida que necessitamos. João está dizendo, nós contemplamos isso, vimos, caminhamos com ele e damos testemunho. O testemunho, ou seja, um anúncio cristão, preste atenção, é o anúncio de uma pessoa, Jesus Cristo, a quem experimentamos como nosso Senhor, a quem experimentamos como nosso Salvador, a quem experimentamos como nosso irmão mais velho, o primogênito, o primeiro criado por Deus. Nós somos feitos seus irmãos por adoção, não é verdade? Experimentamos, e o que nós vamos anunciar para as outras pessoas é o quê? É o Jesus que se revelou a nós. Ao invés de nos aproximarmos daqueles que não são cristãos, com superioridade moral, teológica, seja qual for, devemos nos aproximar com humildade e dizer, eu estou no mesmo chão de fábrica que você. Eu quero apenas dizer para você
onde eu encontrei amor, perdão, vida e salvação, para que você desfrute da mesma graça que eu tenho experimentado. Spurgeon dizia que anunciar o Evangelho é um mendigo dizer para outro mendigo onde ele encontrou o pão. Nós somos aqueles que nada não tinham, mas que recebemos tudo que precisamos em Cristo, e nós dizemos para outro: vem, eu vou te dizer onde eu tenho sido alimentado, para que você também receba este alimento. É isso que João está dizendo. Nós anunciamos a vida, e ele diz aqui, a vida eterna. Isso lhe lembra algo? Lembram-se que naquela ocasião, próximo da sua traição, o Senhor Jesus, ao orar pelos seus discípulos, na oração registrada por João mesmo, no Evangelho, no capítulo 17, ele vai dizer que conheçam a ti, e esta é a vida eterna, que conheçam a ti e ao teu Filho Jesus Cristo. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes nós fazemos referência à vida eterna simplesmente como sendo a garantia de que passaremos a eternidade na presença de Deus. Não é verdade? Uma vida eterna. Mas no dizer de Jesus Cristo, passar a eternidade com Deus e o Pai é simplesmente consequência, um efeito colateral de conhecer e ter comunhão com o Pai e com o Filho. Ele diz, a comunhão contigo e com teu Filho Jesus Cristo. As pessoas sem Cristo estão perdidas, buscando sentido para a sua vida na realização humana, numa prosperidade material, num sucesso acadêmico, em relacionamentos amorosos e afetivos. Como a nossa geração é idólatra de relacionamentos afetuosos. Muitas das decepções, das tristezas que o ser humano experimenta, vêm de uma expectativa sobremodo elevada de que na relação com outra pessoa ele tem o seu vazio preenchido. E aí as decepções e as traições. Porque quando a pessoa não encontra neste relacionamento, diz, talvez seja esta pessoa, eu vou encontrar um outro que seja melhor. Este vazio nos mostra que nós estamos desencaixados, perdidos, mas em Cristo Jesus nós nos reencaixamos com Deus, nos reconectamos com a fonte da vida, voltamos para a fonte, aquele que nos criou e que nos dá razão, propósito e poder para a nossa vida. E João está dizendo, é isto que nós anunciamos, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A mensagem que anunciamos aqui, a mensagem que se anuncia aqui a partir deste púlpito da igreja de Fragoso, aqui em Paulista, é a mesma mensagem que é anunciada por todo o Brasil e pelo mundo afora. Anunciamos aos seres humanos de que a vida eterna se revela a nós em Jesus Cristo. Ele que estava com o Pai veio a nosso encontro, é dele que necessitamos. E João segue, versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O que é que a igreja cristã anuncia? O quê? Nós não temos novos apóstolos, como alguns dizem por aí. Nós não temos novas revelações. Ah, já sei, porque vocês são de uma igreja tradicional que só tem coisas antigas, não é? Deixa eu dizer, as coisas antigas que nós temos para anunciar são tão antigas quanto o próprio Deus é antigo, é eterno, e neste sentido são tão novas e tão frescas como o próprio Deus é hoje, presente, fonte real de vida. Nós não inventamos nada para anunciar, porque o ser humano não precisa de novidade. Eu, você e todos os demais precisam apenas da graça que Deus já revelou suficientemente em Jesus Cristo. É isto que anunciamos, e é isso que João está dizendo. A nossa mensagem, o nosso anúncio é tão somente um. Nós anunciamos o que temos visto como apóstolos, vimos com os nossos olhos. Vocês se recordam de ocasiões quando os apóstolos testemunharam o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, que não poucas vezes eles ficaram perplexos, maravilhados e disseram, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles viram com os próprios olhos. Alguns chegaram até a duvidar.
Como Tomé, não é verdade? Ele, não, se eu não vi e não colocar o meu dedinho lá na ferida, eu não crerei que ele mesmo ressuscitou. Jesus aparece e diz, vem cá, toque aqui, veja, confirme você mesmo. Irmãos, nós não anunciamos uma fantasia, uma ilusão, um discurso de pensamento positivo. Não é uma mensagem de coach, crer que a vida vai ser positiva, declare para si mesmo, amanhã será melhor. Nada disso. Nós anunciamos uma verdade objetiva. Um Deus vivo, verdadeiro, que entrou na história humana e que na história humana pagou pelo pecado que eu e você cometemos para que nós não mais fôssemos condenados pelas nossas culpas, que são reais. Ele pagou, de tal maneira que eu diz, a dívida foi quitada, paga na cruz do Calvário, está zerado. A mim só me cabe agradecer e prostrado crer, adorar e receber. Ó Senhor, eu te louvo, porque tu és vivo, tu pagaste a minha dívida, aquela impagável. Gente, essa dívida é muito maior do que as prestações de minha casa, minha vida, acredite. Elas seriam eternas e nós não teríamos nunca condições de pagá-las. Jesus a pagou. Nós anunciamos isso, anunciamos que em Cristo nós experimentamos esta realidade. E nós que estávamos ignorantes, alheios e distantes, fomos aproximados pelo Pai, colocados na sua família, fomos recebidos como filhos e filhas de Deus. É algo tão simples e que nós perdemos, que ao ponto de nós perdermos de vista pela familiaridade a grandeza destas coisas. Nós, filhos de pecadores e pecadores também como somos, fomos tornados filhos de Deus. Periodicamente, normalmente mensalmente, nós celebramos a ceia do Senhor, que significa dizer que nós sentamos à mesa com Deus como nosso Pai, como uma família se reúne em torno da mesa. Deus assim acolheu pecadores, e João está dizendo, é isto que nós anunciamos, a comunhão que nós temos com o Pai. Preste atenção, é possível que seres humanos concordem e tenham comunhão em termos de muitas coisas, até bandido tem, não é verdade? Isso se chama quadrilha. Quando o bandido se junta com o outro para planejar coisas, eles até concordam, vamos roubar, eles estão em comunhão, mas uma comunhão pervertida, do mal, para danificar outras pessoas, não é verdade? João está falando de uma comunhão santa. Olha o que ele diz, anunciamos também para que vocês outros igualmente mantenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Me permita dizer uma coisa, o convívio com a igreja, no ambiente da igreja, tem suas bênçãos, porque nós ouvimos constantemente a palavra de Deus, participamos de culto e adoração, mas é possível que a nossa consciência vá ficando insensível, e que nós nos acostumemos com a vida religiosa como um hábito, sem desfrutar do conteúdo e da verdade mais profunda. João está dizendo aqui que o cristianismo vivo e verdadeiro é o usufruto de uma santa comunhão. Porque é possível, muitas vezes, mais do que gostaríamos de admitir, que pessoas que professam a fé cristã e que frequentem a igreja se juntem até para fazer coisas ruins. Pecados que existem no seio da igreja do Senhor. Difamação, fofoca, briga, traição no meio da igreja. Por quê? Certamente essas pessoas não estão desfrutando a santa comunhão quando fazem isso. E isso nos deve lembrar e sempre anunciar, ei, preste atenção, nós somos chamados para desfrutar da santa comunhão com Deus. Quando você vê alguém com algum problema, com alguma dificuldade, com alguma ação, lembre-se do seu dever e do seu privilégio de acercar-se, de aproximar-se dessa pessoa para chamá-la a desfrutar ou restaurar a comunhão com Deus em Jesus Cristo. Nós, como cristãos, deveríamos ansiar e desejar e sentir saudades até do período da igreja, porque aqui nós podemos orar uns com os outros e pelos outros, buscar uma santa instrução e conselho. Somos imperfeitos, mas fomos adotados filhos de Deus, e é no seio da igreja cristã que nós vamos encontrar força para seguirmos crescendo em santidade. Há uma obra muito boa de introdução ao aconselhamento bíblico que chama Instrumentos nas Mãos do Redentor.
Pessoas sendo transformadas, usadas para transformar pessoas. Isso é o cristianismo. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E com os outros tantos que também anseiam e experimentam esta mesma comunhão. Que Deus nos ajude para que, como igreja, nós sejamos instrumentos de comunhão recíproca com Deus e com o Pai. E eu lhe faço uma pergunta. Você tem ajudado outras pessoas a conhecer mais a Deus? Pessoas têm olhado para você como alguém que lhe ajuda a estar mais próximo de Deus? Como as pessoas têm se referido a você? Como alguém do bem, da santidade, da paz, ou como pessoas não tão agradáveis assim? Às vezes nós nos escondemos dizendo, não, mas é porque ele é ímpio, por isso que ele me trata dessa maneira. É verdade, pode ser que em alguns casos a Bíblia diz que aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Mas nós temos que ter a humildade para dizer que muitas vezes é só porque a gente é chato mesmo. Não tem nada a ver com o evangelho, não. Tem a ver só com a nossa inaptidão. Porque a Bíblia também diz, no livro de Atos dos Apóstolos, que a igreja do Senhor caía na graça da população. As pessoas olhavam e diziam, estas pessoas têm graça para nos comunicar. Graça no sentido teológico, não de fazer gracejo, né? Tem uma mensagem de amor, de paz, de comunhão, de coisa boa, de Jesus na vida deles. Você quer isso para a sua vida? Quer que as pessoas enxerguem em você uma fonte do caminho da graça de Deus? Que as pessoas lhe busquem e dizem, me ajude a conhecer Deus. Eu não sei orar, eu sei que você sabe, me ajude a falar com Deus. Como é que eu posso experimentar paz e alegria que eu vejo que você tem em sua vida? Você gostaria disso? Deixa eu lhe dizer, João está dizendo, a minha alegria é que essa comunhão que nós temos com o Pai e com o Filho seja a mesma que vocês têm. E eu concluo dizendo o seguinte, eu comecei falando das alegrias e dos desafios do pastorado, não foi? Reverendo Diego aqui já há tanto tempo à frente desta igreja. Eu não tenho dúvida que no coração pastoral, de tantas alegrias que Deus nos dá, não há nada que nos dê mais satisfação do que ver pessoas em comunhão com Deus e crescendo nesta comunhão. É isso que nos leva a cada domingo subir no púlpito novamente e pregar. Senhor, Tu estás à frente da obra de restauração, de resgate e de salvação destes pecadores que aqui estão, inclusive este que vos fala. É Ele que em Cristo nos chama e é isso que dá alegria ao nosso coração. Você compartilha disso? Você tem experimentado a alegria também de experimentar a comunhão com Deus e de ser usado para que outras pessoas o façam? Se não, Ele convida neste momento a dizer, Senhor, faz de mim um instrumento assim, que eu seja instrumento da santa comunhão na vida de outras pessoas. Que Tu me dês a graça de, além de ter um bom salário, ter uma boa saúde, de ter uma boa moradia, de ter melhores condições aqui, me dê a alegria de ver pessoas se achegando a Ti por intermédio desse vaso pequeno e fraco que sou eu. Você pode orar por isso? Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus, rogando esta graça. Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença. Te louvamos porque aquilo que nós necessitamos, Tu nos dás no Teu Filho Jesus Cristo. Tu nos dás o perdão e a graça, que são a fonte de tudo mais que necessitamos. A Tua graça nos dá paz, nos dá reconciliação, nos dá perdão, salvação, vida eterna. Em Teu Filho Jesus Cristo nós experimentamos tudo aquilo que jamais alcançaríamos como fruto do nosso esforço. Pela Tua graça, Tu também nos tem dado muitos frutos providencialmente do nosso esforço. Mas aquilo que nossas mãos não conseguem produzir, aquilo que o suor do nosso rosto não consegue trazer à existência, mas Tu, no Teu Filho Jesus Cristo, és o único capaz de realizar, que é a obra da redenção, o perdão de pecados, a comunhão, a santa comunhão, a santidade, a piedade. Produza isto em nossa vida, Senhor. Ajude-nos a não apenas conviver como igreja em momentos de adoração, mas desfrutar como igreja da santa comunhão. Que sejamos nós mesmos instrumentos em Tuas mãos para que outras pessoas também Te conheçam mais e melhor.
Que sejamos nós mesmos aqueles que anunciam a graça do perdão, porque temos experimentado isto. Que tu te utilizes, Senhor Deus, do ministério da Igreja Presbiteriana de Fragoso, para produzir o crescimento espiritual na vida desses que aqui estão e na vida de outros que estão debaixo de nossa influência. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus nos abençoe, queridos.